Bem-vindos a este vídeo onde vou falar de 5 pontos que eu considero importantes para nós alcançarmos a liberdade financeira. Podemos seguir muitas vias que nos podem ajudar a chegar à liberdade financeira, desde aumentar o nosso rendimento, desde criar ideias de negócios, desde de vendas, do marketing. Portanto, há muitos caminhos e este é mais um caminho. E neste caminho eu quero começar por falar de aspectos que são abstratos, mas que são absolutamente essenciais nesse caminho e sem os quais nós facilmente caímos no barulho que existe à nossa volta e seguimos vias que muitas vezes não são as nossas vias. E o primeiro ponto que eu queria aqui abordar é este. Tu já pensaste aquilo que verdadeiramente queres? É muito fácil nós cairmos naquelas generalizações que queremos apenas ter mais dinheiro, que queremos ter um determinado carro, que queremos ter uma determinada casa. No fundo, os caminhos que são impulsionados pela sociedade. Por isso, eu acho que o ponto essencial é tu começares por saber aquilo que verdadeiramente queres. Começares a pensar nisso, quer seja através de meditação, quer seja através de journaling. Fazer perguntas como: o que é que significa a liberdade financeira para mim? O que é que eu faria se tivesse essa liberdade financeira? O que é que eu alteraria na minha vida? E a reflexão destas questões de uma forma profunda, para além daquelas coisas óbvias que a sociedade nos impinge, vai determinar o caminho que nós seguimos. E é muito importante tu teres uma ideia clara do que é que significa verdadeiramente para ti aquilo que tu queres e não aquilo que a sociedade patrocina ou que a sociedade põe um rótulo que é a liberdade financeira. Por isso a pergunta é a liberdade financeira para ti? O que é aquilo que tu verdadeiramente queres? E só a partir daqui tu podes construir uma estratégia e um caminho a seguir. O segundo ponto é que todo este processo é um processo individual. É claro que há fórmulas comuns, é claro que muita gente conseguiu chegar lá pelo imobiliário, outros chegaram lá através da criação de negócios fantásticos. Há muitos caminhos. Muitas pessoas na arte, um jogador de futebol consegue ter, podemos questionar se tem liberdade financeira porque está tão constrangido e é uma vida muito limitada em termos do seu tempo, mas pelo menos financeiramente tem liberdade financeira. E, portanto, cada um tem que olhar para si, para o risco que está disposto a correr, para as suas capacidades, os seus recursos. Cada um de nós está numa situação única. Por vezes podemos ter uma ajuda financeira familiar, outras vezes temos capacidades que nos podem fazer criar determinadas ideias ou determinados produtos e não devemos olhar para alguém e seguir cegamente o caminho dessa pessoa. Devemos olhar para essas pessoas, sim, como inspiração e depois retirar aquilo que se aplica a nós e aquilo que nos faz sentir confortáveis e aquilo que nos faz sentir que estamos a ir por um caminho em que nos sentimos bem a cada dia. Por isso, escolhe sempre o caminho que mais se adequa a ti. Isto é muito importante na liberdade financeira. Depois, numa perspectiva prática, eu tenho que olhar para que recursos é que eu tenho que me levam a esta liberdade financeira. Será que eu consegui ou consigo poupar ao longo do tempo? Será que eu tenho uma capacidade que gera recursos financeiros de uma forma sustentável? Será que eu tenho um património familiar que, gerindo esse património familiar, posso ampliá-lo? Será que eu tenho um determinado talento que consigo converter esse talento em algo financeiro? É importante nós olharmos para os nossos recursos e as nossas capacidades. E isto tem que ser um exercício profundo, porque muitas vezes nós temos recursos e temos capacidades que não estamos a ver. Portanto, eu tenho que permanentemente
Estar a olhar e estar a pensar qual é o recurso que eu tenho que eu não estou a valorizar. Qual é a carta fora do baralho que pode ser muito importante. Porque aquilo que é óbvio nós temos à nossa volta. Mas muitas vezes nós temos recursos e capacidades que não identificamos logo. Portanto, eu tenho que ter uma mentalidade de permanente avaliação dos recursos. Permanente. Pois só isso, só a utilização de todos os recursos que nós temos disponíveis, pode levar a um caminho que nos conduza à liberdade financeira. O quarto ponto que eu queria falar hoje é a capacidade de nós pensarmos de forma diferente. Devemos inspirar por caminhos que já foram trilhados, caminhos do empreendedorismo. No setor imobiliário é um setor que muitas vezes leva à liberdade financeira, em que quer seja através do arrendamento de longa duração, quer seja através de comprar casas, modificá-las e vendê-las. É um caminho muito comum, daí o Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, descrever esse modelo como o modelo que ele seguiu. E este é um livro que eu acho que é fundamental no mindset da liberdade financeira e aconselho vivamente a lerem. Mas a sociedade, e sobretudo hoje, com o social media, vemos que as mesmas ideias são repetidas. Assumimos determinadas coisas como verdadeiras. Assumimos, por exemplo, que para termos liberdade financeira temos que ter um determinado valor, não pensando que há aqui um reverso da medalha, que a liberdade financeira, se o meu objetivo for tempo, significa não tanto os recursos financeiros, mas a minha liberdade. Significa que nós pensamos, por exemplo, que a sociedade nos vende que é preciso uma pessoa ter um carro. Mas tudo é questionável e devemos ter um espírito aberto e pensar fora da caixa, fora das limitações que a sociedade nos formata, para desenvolver um caminho próprio. Por isso, eu aconselho-vos a tentarem sempre não se limitarem pelas convenções ou pelo caminho que os outros seguem e tenham sempre um espírito crítico e um espírito que vos permita ter criatividade e encontrar soluções que são únicas e adaptadas a vocês. Por fim, o quinto ponto que eu queria falar hoje é que muitas vezes nós estamos numa situação e olhamos para a frente e vemos que estamos muito longe. Mas cada caminho começa com um pequeno passo. Podemos estar numa situação mais avançada, podemos nem sequer ter começado, mas aquilo que é importante é nós olharmos para cada dia, para cada situação onde nos encontramos e dar um primeiro passo. Muitas vezes não sabemos qual é que é o passo que vamos dar a seguir, nem temos que o saber. Por isso, seja qual for a situação em que te encontres, estejas perto ou longe da liberdade financeira que procuras, aquilo que eu te aconselho, ainda hoje, é dares um pequeno passo. E amanhã pensares novamente desta forma. E sucessivamente. Mas não vamos pensar já nos passos que vamos dar amanhã ou depois. Pensa no passo que podes dar hoje. Concentra-te no agora, porque na verdade o agora é o único momento que importa. E portanto, se há uma coisa que eu gostava que tu levasses deste vídeo, é dar um passo hoje. Não pense em mais nada, dá um pequeno passo. Reflete um bocadinho e vê qual é o passo que eu posso dar hoje que faz sentido para mim, para eu iniciar esta jornada. Nem que seja aprender, nem que seja começar a poupar, nem que seja fazer uma lista dos recursos que tenho ou não, nem que seja ler um livro, seja o que for, dá um pequeno passo. E vais ver que se mantiveres esta atitude de dar os pequenos passos, cada vez vais estar mais perto daquilo que tu desejas.